O que acontece quando você sai de casa e deixa os seus brinquedos sozinhos no quarto? Olha, você já parou pra pensar nisso? Olha, se fosse um filme de terror, é bem capaz que eles estariam ali bem diferentes e a gente ia ficar um pouco com medo, né? Se a gente pegar o Toy Story como base, as coisas seriam bem mais divertidas, ao contrário de alguma coisa assustadora. Quando a animação da Pixar foi lançada lá em 1995, o mundo inteiro se tornou amigo do xerife Woody, do patrulheiro espacial Buzz Lightyear e dos vários brinquedos que ficavam no quarto do garotinho Andy Davis. A história é perfeita, marcante para pessoas de todas as idades e serviu para ajudar a Pixar a alcançar o sucesso que o estúdio tem hoje em dia. O que poucas pessoas sabem é que não foi um caminho fácil até a animação se tornar a que a gente conhece. Por exemplo, no esboço original, o vilão da história não era o Sid, mas sim o próprio Woody. Dá pra pensar nisso? Olha, antes de te contar os detalhes desse babado, deixa aí seu joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar quando chegar vídeo novo por aqui. Eu sou a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Olha, talvez você não saiba, mas toda a ideia de Toy Story surgiu como uma espécie de extensão do curta Teen Toy, que foi lançado em 1988 pela Pixar. Na história, um bonequinho chamado Teeny, que era uma espécie de músico mecânico, tenta fugir de um bebê bem grande conhecido como Billy. Durante a aventura, ele até encontra outros brinquedos escondidos embaixo do sofá, que também tinham visto o quão destrutivo o bebê podia ser e estavam com medo de se machucarem. Foi então que, anos depois, quando a Disney e a Pixar uniram forças para criar um filme a partir do curta, a primeira ideia foi colocar o bonequinho Teeny como protagonista. Só que agora ele teria sido deixado para trás em uma espécie de parada para descanso no meio da estrada. E é aqui que as coisas começam a seguir para o que a gente vê nos filmes, já que o brinquedo que ajudaria o Teeny a encontrar um novo lar seria um boneco de ventríloco. Olha, guarda isso na memória que já a gente volta para falar sobre esse boneco. Infelizmente, o pobre do Teeny foi considerado muito imóvel para a história, com poucas possibilidades para cenas no geral, assim ele acabou sendo substituído por um brinquedo espacial. Aí você já deve ter pensado que foi nesse momento que surgiu o Buzz, né? Olha, digamos que sim e não. Originalmente, o nome do astronauta seria Lunar Larry, só que a produção decidiu fazer uma homenagem a Buzz Aldrin e acabou chamando o brinquedo de Buzz Lightyear. E quem era o Buzz Aldrin? Você me pergunta. Ele foi a segunda pessoa a pisar na Lua em toda a história. Lembra do Neil Armstrong? Pois é, o Buzz Aldrin foi logo em seguida. Mas agora voltando para a história inicial de Toy Story, a ideia era que o bonequinho de astronauta fosse o protagonista, enquanto o vilão seria, olha só, um boneco de ventríloco chamado Woody. É, meu querido, além de não ser um dos personagens bonzinhos, o Woody ainda tinha um visual um tanto quanto bizarro nos primeiros esboços do filme. O nome dele, por si só, pode ser traduzido como madeira ou amadeirado, o que tem tudo a ver com um boneco de ventríloco. No entanto, a ideia do nome surgiu como uma homenagem a Woody Strode, um ator que ficou famoso por fazer alguns filmes de faroeste. O problema é que o design inicial do Woody em Toy Story não era bem bonitinho como você e eu conhecemos. Inicialmente, o personagem seria até um pouco assustador, com o nariz comprido, a boca voltada para baixo em uma mandíbula móvel e as pálpebras caídas. Sério, dá uma olhada nesse visual. Além disso, ao invés de ter o distintivo no colete, o acessório ficaria logo abaixo do queixo, na gola da camisa. Por sorte, os manda-chuvas por trás de Toy Story não curtiram muito o visual e pediram para transformar o Woody em um boneco de pelúcia, o que acabou resultando nos primeiros visuais que a gente conhece. A diferença é que, na época, o Woody ainda era para ser uma espécie de vilão da história. Toda essa ideia de fazer do Woody um antagonista foi parcialmente influenciada por Jeffrey Katzenberg, que era o presidente da Disney na época. Ele queria que a animação tivesse uma pegada mais adulta e mesmo com a Pixar achando que não era o caminho certo a se seguir, foram adicionados elementos menos inocentes e o Woody continuou sendo colocado como vilão da história. Para a equipe, as mudanças fizeram o Woody perder quase todo o seu charme, já que ele tinha virado um cara valentão que era egoísta e abusava dos outros brinquedos.
O próprio Tom Hanks, que é o dublador original do personagem, já estava fazendo alguns trabalhos vocais e disse no meio de uma gravação que o Woody era um idiota. Pra você ver que o negócio não estava muito bom nos bastidores. A título de curiosidade, normalmente, as gravações das falas dos personagens em animações são feitas antes do desenho estar pronto, principalmente quando acontece em voz original. No caso de Toy Story, o Tom Hanks tinha feito algumas falas para uma primeira apresentação do filme, já que assim os executivos poderiam ver como a história estava seguindo. O problema é que quando a primeira metade de Toy Story ficou pronta e foi exibida para os executivos da Disney, o filme quase foi cancelado. Isso aconteceu no dia 19 de novembro de 1993, no que ficou conhecido na Pixar como Black Friday. Você lembra lá no filme quando Woody acidentalmente derruba o Buzz de uma janela? O Woody estava com medo de que o Andy escolhesse o Buzz para ir num passeio no Pizza Planet. Daí, ele tenta esconder o Buzz e acaba jogando para fora da casa. Na ideia original, que foi apresentada para a Disney, não teve nada de acidental nessa cena. O Woody era um cara muito ciumento e rancoroso, então quando o Buzz chegou e começou a chamar mais a atenção do Andy, ele simplesmente jogou o cara pela janela. A cena começa com o Buzz desejando boa sorte pro Woody em alguma coisa que não é detalhada. O astronauta estende a mão pro cowboy dizendo: "Eu sei que você faria o mesmo por mim." E de uma hora para outra, o Woody joga o Buzz para fora e fecha as cortinas do quarto como se nada tivesse acontecido. O problema é que ao se virar, ele percebe que todos os outros brinquedos tinham visto a cena. Antes de se deitar na cama tranquilo e pronto para ignorar o que aconteceu, o Woody até mente que o Buzz escorregou e que ele tentou ajudar. Depois dos brinquedos correrem para a janela para tentar ver como o Buzz estava, a Beth acusa o Woody de ter empurrado o cara e logo depois o sargento do exército repreende o cowboy por sua atitude, mas acaba sendo jogado de volta no balde com os outros soldados. Como forma de rebelião, os outros brinquedos sobem na cama e se recusam a sair de lá, mesmo após o Woody ordenar que se retirem. Ele até fala pro Slink tirar todo mundo, mas o doguinho diz que concorda com os outros brinquedos. A situação meio que sai de controle depois que o Woody ameaça jogar o Slink da janela e os outros brinquedos ficam bem mais irritados com a situação. E é nessa hora que todos se juntam para pegar o Woody com a intenção de jogá-lo para fora da cama. Quando eles estão prestes a conseguir, o próprio Slink surge com outra ideia. Ao invés de jogá-lo no chão, eles deveriam jogar o Woody pela janela. Agora dá pra entender porque o Tom Hanks disse que o personagem era um idiota, né? Por causa dessas e outras escolhas duvidosas, os executivos da Disney ficaram muito descontentes com o resultado e interromperam a produção de Toy Story na mesma hora. O clima era de cancelamento, mas antes que qualquer coisa fosse decidida, o diretor John Lasseter pediu à Disney 2 semanas para refazer o roteiro e entregar um material diferente do que tinha sido apresentado. Sabe o resultado? Tchau, Woody, babaquinha, e olá, Woody legal, sábio e bondoso. Acabou que o personagem foi transformado em um líder querido pelos outros brinquedos do Andy, embora ele ainda tivesse um certo orgulho por ser o brinquedo favorito e sentisse ciúmes com a chegada do Buzz. Inclusive, o próprio Buzz também passou por algumas alterações para se tornar mais iludido e convencido de que era um astronauta de verdade. E foi graças a essas mudanças que Toy Story se tornou um filme bem mais cômico, com ótimos ganchos para cenas marcantes e personagens que agradaram ao público de todas as idades. Não é à toa que hoje em dia a animação tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa foi um grande sucesso de 1995 que rendeu vários curtas depois e mais 3 sequências, cada uma melhor que a outra, né? Mas imagina só, como teria sido o Woody como vilão? Cara, pra mim não faz nem sentido pensar nisso. Agora é a sua vez. Me diz nos comentários se você teria curtido ver o Woody como antagonista de Toy Story e aproveita para contar como você conheceu a animação. Não vai esquecer de deixar o seu like, que ajuda muito a gente, se inscrever no canal e também ativar o sininho para saber quando tiver vídeo novo aqui na Fatos Nerd. Um beijo e fui! Tchau!